Destaque do Goiás nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O jovem Pedrinho tem vínculo longo com a equipe esmeraldina. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês essa sua situação contratual, sobre multa rescisória dentro do futebol brasileiro, enfim, tudo isso e muito mais sobre essa nova joia do time esmeraldino de apenas 18 anos de idade. Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero comentar com vocês outro assunto importante envolvendo o zagueirão Heron. Você lembra dele, né? Aquele jogador mesmo que passou aqui no Goiás em 2020, 2021, estava emprestado ao Vergele Clube lá do futebol da Dinamarca. Será que volta para o Goiás nesse mês que vem ou irá continuar dentro do futebol europeu? Confirmei com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro. Assim como também envolvendo a situação do volante Henrique Lordelo, mais um jovem jogador que tem contrato se encerrando com o Goiás agora, no final ainda desse mês de junho, foi relacionado para a partida diante do Fortaleza. Será que o Goiás vai procurar o jogador? Já teve uma consulta, enfim, pode ou não permanecer em Goiânia. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal aqui no Goiás News, né? 100% esmeraldino. Conto com a ajuda de todos vocês para alcançarmos também essa marca de 6 mil inscritos aqui no YouTube. Além disso, outro assunto importante envolve para você deixar um comentário, tá bom? Isso ajuda bastante aqui no algoritmo do YouTube, para o YouTube mesmo entregar para mais esmeraldinos, para mais pessoas que estiverem acompanhando aqui dentro da plataforma, tá bom? Pode deixar qualquer coisa mesmo, algum salve, um coraçãozinho verde, ou o que você achou sobre um ou outro tópico, tá bom? Se vocês fizerem isso todo vídeo, pelo menos aí uns 10 de vocês, já ajuda demais aqui na divulgação, no crescimento do canal, fechado? Outro assunto importante também que quero comentar com vocês envolve a GIM TV, que é uma das apoiadoras aqui do Goiás News, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Inclusive, né, caso você queira assistir Goiás e Ceará, não vai dar para você ir na Serrinha, já tem uma alternativa bem legal para você acompanhar ao vivo com alta qualidade de som e de imagem, que é no caso da GIM TV, plano de apenas R$30 mensais, e por lá você não tem apenas os jogos do Goiás no Brasileirão. Você tem todas as partidas, né, do Verdão, tanto no Brasileirão, Copa do Brasil, e além, claro, dos outros jogos, tanto da Série A, Série B, Série C. Além disso, tá rolando em a Nations League, você tem acesso ao Sport TV, TNT, HBO, enfim, tudo isso e muito mais com grande qualidade. Apenas R$30 mensais, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Não perde tempo, já corre aqui e confere, né, o link da GIM TV, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Você inclusive tem 4 horas para testar antes de assinar em definitivo, fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre a situação do volante Henrique Lordelo, jogador de apenas 21 anos de idade, que nessas últimas semanas vem envolvendo nessa grande polêmica. Será que continua no Goiás? Será que vai sair? Enfim, o seu contrato que se encerra no dia 30 de junho, já agora dessa temporada de 2022, e até, né, o momento que começou a pipocar essas notícias de que o seu vínculo estava próximo, o Goiás não havia procurado o jogador em busca de uma renovação. Fui lá, né, perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro em seu Instagram, ele que costuma me responder praticamente tudo, tá bom? Acho que até hoje, de umas 30, 40 perguntas que eu já mandei para ele desde o ano passado, acho que só umas 3 ou 4 que ele me deixou de responder, e uma dessas, né, foi agora do Henrique Lordelo. Perguntei ainda nesta manhã de sexta-feira sobre o Henrique Lordelo, né, se irá continuar ou não na equipe esmeraldina. Ele respondeu aí que seria um assunto interno. O que eu acho disso, né? O próprio Vitor Pimenta, que é um dos nossos parceiros aqui, ajuda bastante, né? Lá do jornal O Hoje, ele já havia confirmado que em conversas com o próprio Henrique Lordelo, antes da partida contra o Atlético Mineiro, o Goiás não havia procurado o Henrique Lordelo em relação à renovação de contrato. Isso dá a entender que o Henrique Lordelo aí, possivelmente não continuará no Verdão. Porque se já fosse algo assim intencional, existe dois tipos, né, que a gente pode analisar isso. Se o Goiás fosse renovar com o jogador, já teria anunciado, enfim, não deixaria chegar assim com 20 dias acabando o contrato do cara e ainda assim sendo relacionado. Por outro lado, será que se o Goiás não tivesse os planos de contar com o Henrique Lordelo, por que ele iria participar dos jogos do Verdão ficando no banco de reservas, né? Outro ponto também que a gente deve olhar por esse outro lado. É bem verdade que o Goiás, por conta das suas lesões na partida diante do Botafogo, outros 4 jogadores tiveram que sair de Goiânia e ir até Fortaleza, que foi no caso do Renato Júnior, centroavante, que ajudou dando assistência, né, para o gol do Pedro Raul. Além disso, o próprio Luan Dias também foi um jogador importante na criação da jogada. Os outros, o próprio Henrique Lordelo e o volante Natan. Então, se o Goiás não fosse renovar com ele, para que vai escalar o cara, né? Enfim, ainda assim, continuar treinando normalmente com o time e participando
ali do banco de reservas. Enfim, fica essa dúvida muito grande. O Paulo Rogério Pinheiro, obviamente, falou aí que é um assunto interno, até mesmo para não causar um mal-estar, né? Deixar claro que não vai renovar com o jogador e ainda assim fica sendo relacionado. Enfim, né? Eu acho que é uma pena. Acho que poderia pelo menos renovar esse seu contrato por mais um período. Acho que até o momento que ele entrou pelo Verdão conseguiu ajudar, mas seu último jogo pelo maior do Centro-Oeste já faz um tempo, né? Ele só participou daquela vitória contra o Atlético Goianiense, onde ele inclusive foi expulso com apenas 26 minutos de jogo. Depois daquilo ainda ficou no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, né? A vitória ali na Copa do Brasil e a classificação vencendo por 1-0 no tempo normal. E agora, por último, contra o Fortaleza também no Castelão. Foi um dos jogadores que auxiliou, né? Ajudou ali também sendo opções do Jair Ventura no banco de reservas. No total, o Henrique Loureiro até aqui 8 jogos, 6 no Campeonato Goiano, 2 no Campeonato Brasileiro, jogador que iniciou como profissional no Goiás, ainda lá em 2020, após passagens aí também na equipe Sub-20 do Flamengo. 2020 pelo Goiás, foi importante também naquela reta final do Campeonato Brasileiro, 14 jogos, tem o seu contrato se encerrando inclusive nesse final de mês, né, o final agora do mês de junho, não é mês que vem, não é no final do ano, agora já em junho, enfim. O que você acha, né? Será que o Paulo Rogério Pinheiro deu uma despistada em relação à sua renovação? O que você faria também com o Henrique Loureiro? Renovaria esse seu vínculo, enfim, pelo menos até o final do ano, ou até o final do ano de 2023, ou melhor, né, dar oportunidades para outros jogadores do time esmeraldino? Fique à vontade aqui embaixo nos comentários. Bora dar sequência aqui no nosso vídeo de hoje, falando inicialmente, né, sobre o meio atacante Pedrinho, jogador de apenas 18 anos de idade. Inclusive eu que cortei o cabelo assim meio desse jeito, né, deixando ele meio enrolado, até fiquei mais ou menos parecido com o Pedrinho, né, enfim, só não jogo tanta bola quanto ele, né, ótimo jogador do Goiás, que bela revelação nessa temporada de 2022, que já fez aí, né, 3 jogos pela equipe esmeraldina, no time principal do Verdão, estreando agora nessa temporada inclusive. Ele participou do empate contra o Red Bull Bragantino, já havia entrado bem nesse jogo, na sua estreia como profissional, entrou ali mais ou menos com uns 20 minutos, né, da segunda etapa e deu uma correria naquele lado esquerdo do campo. Contra o Botafogo também no Engenhão, foi mais um jogador importante, inclusive ele que deu aquela virada de jogo para o Vinícius sair em velocidade e cruzar para o Pedro Raul marcar o segundo gol da virada do maior do Centro-Oeste, jogando no Rio de Janeiro. Então já havia uma grande personalidade, né? Ele saiu naquela correria toda, deu um belo passe, enfim, mostrando grande calma. É um jogador que vai para cima também, poderia muito bem ter segurado a bola ali para tentar, por exemplo, gastar o tempo, o empatezinho já estava legal, mas um cara que joga com a cabeça levantada, enfim, vem jogando muito bem pelo Verdão. E agora, por último, contra o Fortaleza, entrou já na virada do primeiro para o segundo tempo, substituiu ali na vaga do Auremir, se eu não estiver enganado, acabou entrando e jogando muito bem novamente. Participou da criação do primeiro gol do Goiás, inclusive no último lance do jogo teve uma finalização cruzada, que acabou passando ali perto do gol do Marcelo Boeck, um cara que vem agradando muito tanto os nossos torcedores quanto a comissão técnica, e aí sim a gente tem que parabenizar a diretoria esmeraldina. O Goiás renovou o contrato do jovem Pedrinho ainda no começo do ano, até o final da temporada de 2025. E por que eu falo que foi uma boa sacada do Goiás? Obviamente por manter o jogador num contrato mais longo, a gente evita, por exemplo, de ter um outro clube interessado e levar ele de graça, por exemplo, até mesmo o jogador ficar fazendo corpo mole para tentar um contrato novo. Enfim, tudo isso já pontos extremamente positivos. Entretanto, tem uma outra questão, que a FIFA ela só reconhece contrato com jogadores por mais de 3 anos de duração apenas quando esses caras fizerem mais de 18 anos de idade. Ou seja, se o Goiás chegasse ali no empresário, enfim, no pai do jogador, do Pedrinho, por exemplo, com 15 anos de idade, falasse, bora renovar agora por mais 5 anos de contrato, na FIFA ele ficaria livre, no caso, quando ele fizesse 18 anos de idade. Então aí sim foi uma sacada muito boa do time esmeraldino. O Pedrinho, que inclusive fez 18 anos agora, no dia 23 de março dessa temporada de 2022. Ele que é jovem demais, né? Nasceu em 2004, eu que já sou novo pra caramba aqui, já tô começando a ver jogadores mais novos que eu, né? O Pedrinho 2 anos mais jovem que eu ainda. Enfim, jogador que atuou muito bem e tem esse contrato até 2025, tanto no futebol brasileiro quanto também no futebol do exterior. O Goiás só precisa ficar atento a uma questão, inclusive quem falou isso foi o Jorge Nicola, um cara que entende muito dessa questão de transferência de jogadores e tudo mais. Não sei, tá bom? Isso aqui é só especulativo, só estou querendo trazer essa hipótese aqui para vocês também.
Não sei o contrato, o valor que é o salário hoje do Pedrinho, mas como ele acabou de sair das categorias de base do Verdão, eu duvido que ele esteja ganhando mais do que 20 mil reais pelo time esmeraldino. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, enfim, só estou querendo fazer uma comparação e um ponto que o Goiás deve sim ficar atento para não pagar tão pouco aos jogadores. Vamos lá, né, aos números. Se o Goiás pagar, por exemplo, 10 mil reais de contrato para o Pedrinho por mês, isso daí daria uma multa rescisória vezes 2 mil, ou seja, 20 milhões de reais para o cenário do futebol brasileiro. É muito pouco dinheiro, convenhamos, né? Pode ser uma grana muito grande pra gente, né? Meros mortais aqui, mas agora para o time que tem muita grana, vamos supor que o Pedrinho comece a jogar mais bola ainda, venha a ser titular, fazendo gols, 20 milhões de reais para um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro chegar e pagar a sua multa rescisória, não é nada, né? Isso se ele receber, por exemplo, 10 mil reais mensais, volto a dizer, não sei quanto que é o salário do Pedrinho, só estou aqui fazendo essa conta com vocês. Se o salário dele for 20 mil reais por mês, o que eu acho que seria um teto ali dos jogadores que vêm das categorias de base do Verdão, o seu contrato independente de duração, nada desse sentido, apenas no valor da multa rescisória, seu salário vezes 2 mil daria ali 40 milhões de reais para o time esmeraldino. Pode ser um valor grande agora para o cara que tem 3 jogos no profissional, mas você já pensou, começa a fazer gol aí, termina o Brasileirão com 8 gols e 5 assistências, 40 milhões de reais para um jogador de 18 anos não é nada, né? Então vamos ficar atento, a diretoria também já ficar atenta aí ao jogador, caso começar a fazer uns golzinhos, já é bom inclusive procurar o seu agente, o próprio atleta e renovar esse seu contrato na questão financeira, aumentar essa sua multa rescisória aqui dentro do futebol brasileiro. Lembrando que essa multa vezes 2 mil, tá bom? Essa continha aqui que eu tô passando para vocês, vale apenas para o futebol brasileiro. Ainda bem, né? Já pensou se isso daí fosse convertido em dólar, em euro, não viraria nada, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jovem Pedrinho, jogador que nas categorias de base do Goiás já havia demonstrado bom futebol, né? Inclusive nesse ano de 2022 ele disputou o Goianão Sub-20, que está em andamento, né? O Goiás já venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Vila Nova por 2-0. O Pedrinho no Campeonato Goiano, ainda na primeira fase, 7 jogos, 3 gols marcados, marcou 2 gols contra o Morrinhos e também contra o Atlético Goianiense, lá no dia 21 de abril. Desde o finalzinho do mês de abril ele já não é relacionado, né, para os jogos da categoria Sub-20. A sua última partida, foi no dia 9 de maio e a partir disso, né, na derrota contra o Flamengo no Maracanã, já passou ali a ser relacionado a partir do dia 21 de maio, para ser mais preciso, para o time profissional do Verdão. Você acha que tem potencial, né? Vem jogando demais e esse menino Pedrinho, vamos torcer para manter essa sequência na sua breve carreira. Bora finalizar o nosso vídeo de hoje falando sobre mais uma informação que eu acabei conversando ali com o Paulo Rogério Pinheiro. Eu já até havia falado para vocês, né? Meu intuito nem é ser jornalista ou algo nesse sentido, mas a gente, para trazer pelo menos um conteúdo de qualidade aqui para vocês, tem que ter as fontes, né? Então eu converso tanto com o Paulo Rogério Pinheiro, o Eduardo Pinheiro, que é um dos dirigentes ali das categorias de base da equipe esmeraldina, o próprio Vitor Pimenta, para pelo menos trazer sempre aqui, né, conteúdos novos, enfim, com alguma atualização, com uma base legal também dentro dos bastidores do Verdão. Pois é, né, que envolve essa situação da conversa com o Paulo Rogério Pinheiro, dessa vez falando sobre o zagueiro Heron. Você lembra dele? Atualmente só 21 anos de idade, jogador que por último estava no Vejle, clube lá da Dinamarca, onde disputou a primeira divisão do cenário local. A quantidade de jogos do Heron, que chegou ainda em agosto de 2021 na equipe dinamarquesa, foram 17 jogos no total de 39 disponíveis da equipe do Vejle. Ele começou como reserva, é normal, né? Jogador em uma nova cultura, em um novo país, uma nova língua, começou sendo reserva, mas a partir do meio da temporada teve maior sequência com os seus treinadores, inclusive terminando a temporada em alta, né? Dos seus últimos 10 jogos, ele conseguiu ser titular em 3, participou de outros 2 e no restante, né, ficou no banco de reservas. O Vejle, que infelizmente acabou sendo rebaixado, foi ali o segundo pior time da competição, irá jogar agora a segunda divisão nessa temporada de 2022/23. Confirmei com o Paulo Rogério Pinheiro, perguntei para ele, né, o Heron já volta agora em junho, no caso acabou o seu contrato, perguntei se iria voltar para a equipe esmeraldina. Ele me garantiu que foi renovado esse seu vínculo lá com o mesmo clube, o Vejle, no futebol dinamarquês, e um novo empréstimo até dezembro de 2023, ou seja, né, o jogador ficará até o final da próxima temporada lá no futebol europeu. É bom lembrar também que na Europa o campeonato se encerra na metade do ano, mais ou menos ali entre junho, né, no finalzinho de maio para junho, então praticamente ele irá retornar para o Goiás se o Vejle não exercer o direito de compra no meio da temporada, que pode ser uma alternativa interessante. O Paulo Rogério Pinheiro também disse que foi negociado, né, o Heron foi negociado com um passe estipulado, não consegui tirar dele aí quanto que foi essa quantia da sua multa rescisória, enfim, quanto que o Vejle
teria que pagar para o Verdão para contar 100% com o Heron. O Heron que tem contrato com o Goiás só até dezembro de 2023. É bom o Goiás também ficar esperto aí, porque a partir de junho da temporada que vem, ele já pode fechar um pré-contrato, né, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o jovem Heron, jogador de apenas 21 anos de idade, inclusive vai fazer 22 só agora, na metade do ano, em agosto. Ele que começou ainda nas categorias de base do Goiás, lá na equipe Sub-19, na temporada de 2019, tinha disputado ali, por exemplo, a Copa São Paulo, os torneios do Campeonato Paulista pelo Oswaldo Cruz, do interior de São Paulo. Chegou no time esmeraldino em 2019 e já fez sua estreia como profissional na Copa Verde daquele ano. Em 2020 foi um jogador também importante naquela reta final, né, com o Glauber Ramos, também com Augusto César na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogou ali no total 30 jogos no ano, com uma assistência, mas no ano passado não foi um atleta assim tão importante, né? Fez apenas 12 jogos no total com a camisa esmeraldina, sendo apenas um deles na Série B, lá naquele empate contra o Vitória no Barradão. Enfim, né, antes de ser emprestado praticamente ali na metade do ano para essa equipe do futebol dinamarquês. Você acha que tem um bom potencial? Enfim, o Goiás pode lucrar com esse jogador lá no futebol dinamarquês? Acho uma boa, tá bom? Eu prefiro que ele seja emprestado lá na Europa do que aqui no Brasil. Mesmo, por exemplo, ele já conhecendo o futebol brasileiro e podendo ajudar melhor dentro de campo o Goiás, eu acho que na Europa, vamos supor ali que ele consiga fazer uma boa campanha por esse clube dinamarquês, seja negociado com um time de pequena expressão, óbvio, né, da Itália, uma própria França, uma Bélgica, e aí sim já começa a sua carreira no futebol europeu. Quando está em euro, né, melhor dizendo, aí sim as cotações são excelentes, então com toda certeza vamos torcer tanto para o sucesso dentro de campo, quanto também financeiro aí do Heron, quem sabe colocando uma boa grana no time esmeraldino nos próximos anos, ou voltando em 2023 e ajudando dentro de campo. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, seu comentário também para ajudar no engajamento aqui no YouTube. Confira também o nosso link do canal de cortes que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Lá a gente pega os melhores momentos, se assim podemos dizer, né, os destaques de cada um dos vídeos e coloca entre 3 e 4 minutos. Vou estar deixando aqui embaixo também. Confira os nossos outros vídeos de hoje mais cedo. Falei sobre o Dieguinho, também sobre a possibilidade, será que o Goiás pode jogar Libertadores no ano que vem? Aquela palavra do Paulo Rogério Pinheiro depois da classificação da Copa do Brasil, será que pode virar realidade? Enfim, vou estar deixando aqui no final para vocês conferirem, e também o link da Agin TV para você assistir Goiás e Ceará e os jogos do Verdão daqui para frente na Série A e Copa do Brasil ao vivo na tela do seu celular. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!